Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é o nosso primeiro vídeo do dia, hashtag número 1, tá? O vídeo das 9 horas. Vou te fazer uma pergunta, talvez ninguém te perguntou isso hoje, mas já agradeceu a Deus hoje por ter começado mais um dia? Que seja um dia cheio de dificuldades, mas você já agradeceu a Deus por ter a chance de lutar por esse dia e enfrentar as adversidades? Eu já. E eu quero agradecer por estar aqui com você, tá bom? Então, bora lá que a gente tem muita notícia, tem muita coisa importante. As dificuldades a gente enfrenta. O importante é que a gente tenha essa força, que a gente tenha a paz para a gente poder lutar pelo que a gente acredita, pelo que é certo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Um prazer enorme estar aqui com você. Começar uma sexta-feira com uma boa vibração, com uma vibe boa, né? A vibe de esperança, de acreditar que nós podemos tudo. Vamos relembrar aquele versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Então, que você possa tudo naquele que te fortalece, tá bom? Bora lá, pessoal, vamos começar com notícia. Lembrando você que não é inscrito, rumo a 1.400.000 seguidores. Essa é a nossa nova meta aí, tá bom? Bora começar aqui com matéria internacionalizada. Imagina o seguinte, esse aqui é um jornal português, RPT-PT. Tá? RTP-PT, tá? Notícias. PT não é porque é do Partido dos Trabalhadores, é porque é de Portugal, tá bom? O Lula foi convidado a discursar no dia 25 de abril, mas os partidos criticam o Cravinho, que é o ministro das Relações Exteriores de Portugal. Vamos entender o seguinte, como você se sentiria, olha só o tamanho do desrespeito, se você fosse quem controlasse o Congresso, tá? Se você fosse o Arthur Lira, por exemplo, e o Congresso é sua responsabilidade, de repente, um ministro do Lula convida o Nicolás Maduro para discursar dentro do Congresso Nacional sem perguntar ao Arthur Lira. Pois é, foi exatamente isso que o governo português fez e o Congresso está revoltado. Por quê? Porque quem tem que dar a palavra final é o Congresso Nacional e não um ministro do governo que é aliado ao Lula. Então preste atenção. E aqui vocês vão ver que teve coisa até mais pesada aqui sobre o Lula, tá? A oposição critica o governo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, por ter anunciado que o presidente do Brasil, Lula da Silva, vai discursar na Assembleia da República por ocasião das celebrações do 25 de abril, sem que o parlamento tenha tomado essa decisão. O Chega e o bloco de esquerda criticam um anúncio feito por João Gomes Cravinho e a Iniciativa Liberal acusa o mesmo governante de estar a ultrapassar os seus poderes, tá? Então, assim, não bastasse desrespeitar aqui muita gente, aqui o nosso povo brasileiro, vai desrespeitar também até os irmãos portugueses. É complicado isso, né? Chega a ser uma vergonha esse tipo de situação. Vamos lá. O André Ventura hoje é um dos grandes nomes liberais e o André Ventura está incomodando muito em Portugal. Ele é deputado federal em Portugal e ele está incomodando demais. Por quê? Porque ele pode ser o próximo Bolsonaro de Portugal. O nome dele vem crescendo, vem ganhando força e assim, ele vai dar muito trabalho para a esquerda em Portugal, tá? É o André Ventura. Você vai ver muitos vídeos. Ele é polêmico porque foi ele que fez aquele vídeo, um dia que fizeram uma homenagem a Lula lá no parlamento português. Ele chamou o Lula de ladrão, falou que isso era um escárnio. O parlamento português está tecendo elogios a um ladrão condenado aqui no Brasil e foi até repudiado pelas falas que ele fez, mas ele tece duras críticas ao presidente brasileiro, que é o Lula, tá? E ele escreveu o seguinte no seu Twitter: Lula da Silva vai discursar no parlamento português e os partidos não sabem de nada? É o ministro dos Negócios Estrangeiros que faz um anúncio? Que vergonha é essa? E aqui tem um pequeno vídeo aqui de 40 segundos, onde ele tece críticas aqui ao governo Lula, onde ele tece críticas, inclusive, a essa situação. O partido Chega, tá? Que é o PL de Portugal, é o partido Chega, tá? Também publicou nas suas redes sociais. Olha só o que eles escreveram.
bandido a discursar no parlamento português? Não, obrigado. Ou seja, fazendo uma ressalva aqui sobre o discurso de Lula, falando que não quer um bandido discursando no parlamento português. Então o partido tem a sua autonomia, tem a sua liberdade, ele é muito criticado pela esquerda lá em Portugal, mas ele trata Lula realmente como um bandido, tá? E ele publicou uma matéria aqui, ó, que é a do observador.pt, observador, igual que no Brasil a gente usa o .br, eles usam .pt, tá? Irônico, né? Mas é isso mesmo. Lula da Silva discurso na Assembleia da República nas comemorações do dia 24 de abril. E aqui ele tece críticas falando que não aceita, é um escárnio, uma forma que ele chegou, é um desrespeito o Lula já chegar anunciando, o ministro chegar anunciando que vai discursar na casa parlamentar, ou seja, os deputados nem aprovaram. Como é que ele vai discursar lá? Os deputados, os parlamentares, têm que votar para receber uma pessoa que vai discursar lá. Então, assim, já vai desrespeitando. E, além do que, tem essa rixa aí entre a direita mundial contra o Lula, tá? E o próprio partido chega aí e chama o Lula de bandido. Mas já que a gente já está falando desse assunto, né? Já que a gente já tocou nesse assunto que o partido chega e chamou, vamos falar de alguém aqui, tá? Vamos falar de Guilherme Boulos, tá? Essa postagem aqui que foi feita foi do Eduardo Bolsonaro, tá? O que aconteceu? Durante o período de carnaval, voltaram os integrantes do Movimento Sem Terra. Pois é, eles chamaram o evento de Carnaval Vermelho. E o que é o Carnaval Vermelho? Voltaram a invadir propriedade privada. Não, e o pior, aqui no estado de São Paulo. Olha só, aqui o sistema é um pouquinho mais bruto e esse papinho, essa conversa fiada, esfarrapada do Boulos não vai colar. Sabe o que o Boulos falou, tá? Boulos, para quem não sabe, muita gente até não conhece o Boulos, é um deputado federal, é do PSOL, tá? Partido Socialista e Liberdade, é comuna, tá? Comunista. E o que ele fala? Ele quer invadir as terras, ele é polêmico demais porque ele endossa o terrorismo do sem terra, tá? E o que ele falou? Falou que os sem terras invadiram e foram retirados na bala. E agora ele quer buscar saber por que tem milícias dentro das fazendas, que o agro está bancando milícias que expulsaram os coitados dos sem terras, das terras lá daqui de São Paulo. E, inclusive, segundo Boulos, algumas terras são até improdutivas, tá? Algumas terras são até improdutivas. Vamos deixar bem claro uma coisa aqui. O Movimento Sem Terra é uma vergonha para o Brasil inteiro, tá? É necessário fazer um movimento de reforma agrária sério, um movimento onde haja tributação de terras não produtivas, uma tributação progressiva. Países sérios fizeram isso, os próprios Estados Unidos têm isso. Terra tem que ser produtiva. Mas não é baderneiro, não é terrorista, não é vagabundo, desculpe o perdão da palavra aqui, que vai invadir a terra e vai se achar no direito de fazer isso. Afinal, se assim for, e eu achar que eu posso pegar qualquer coisa, é só chegar e invadir? O que me dá esse direito de entender que eu sou o titular desse direito de invadir a terra do outro? Pois bem, mas o que o Boulos não entende aqui é o seguinte: e se a justiça brasileira fosse séria, ia tecer algumas considerações. Olha o que o Eduardo Bolsonaro falou. Os caras se organizaram em quadrilha, ou seja, juntou muita gente, um ou mais, dois ou mais, é uma formação de quadrilha. Artigo 288 do Código Penal. Para invadir terras. Invadir terras é contravenção penal. Artigo 150 do Código Penal. E dão nome para a celebração de Carnaval Vermelho. E o deputado ainda incita esse conflito. Artigo 286 do Código Penal, incitação ao crime. Ou seja, Boulos cometeu crime ao incitar crime. Incitar a invasão de terra é incitar crime, Boulos, tá? Só para deixar claro para você. Mas só que tem mais um detalhe aqui que o Boulos não sabe, né? Vamos tirar ele daqui, que senão já vou até começar a perder inscrito aqui. Mas olha só, isso aqui, permita-lhes que eu lhe apresente. Esse aqui é o Código Civil Brasileiro.
E aqui ele fala dos efeitos da posse. Então vamos entender uma coisinha. Dentro do direito brasileiro, quem tem a responsabilidade de punir é o Estado. Então, assim, você não pode sair punindo uma pessoa. Exemplo, uma pessoa rouba o seu celular, tá? E você sabe que foi o seu vizinho. Você não pode pular dentro da casa dele, invadir a propriedade privada e ir lá e tomar o celular dele. Você tem que ligar para a polícia entra e faz isso. Se você fizer, você está cometendo crime. Isso aí é o que a gente chama de autotutela. Você mesmo se defender. Não, quem tem que defender você é a justiça brasileira. Estamos ferrados, né? Vamos ser sinceros. Depender da justiça e da polícia brasileira, principalmente depois que o Flávio Dino chegou, a gente tá no sal. Não que eu esteja criticando a polícia, eu estou criticando a falta de recursos, tá? Os policiais merecem o meu respeito e eu dou todo o valor ao trabalho dos policiais. Abraço meus familiares aí, meus parentes que são policiais. Estou criticando a condição deles, tá? Não entendam mal. Mas olha só, artigo 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação. Turbação é a invasão violenta, tá? Restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Vamos lá, parágrafo 1º. O possuidor turbado, eu, dono, proprietário, tô vendo que tá tendo uma ação de violência para tomar a minha terra. O possuidor turbado ou esbulhado, tá? Então uma diferença de um é que tem violência, o outro não tem, só para você entender, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, conquanto que o faça logo. Ou seja, meteu bala? Meteu bala. Eles também estavam armados? Tava. Pois é, né? Fazer o quê? A lei tá do lado do proprietário aqui, viu, Boulos? Então, você tá incitando o crime aí, tá errado, tá? Então, é uma vergonha esse papinho de sem terra querer invadir propriedade privada, de quem produz, de quem luta muito, de quem ralou muito para ter propriedade privada. Quer ter sua terra? Vai fazer como os outros, trabalhe, rale, corra atrás. E o Estado, se quiser fazer mesmo, tem que combater. E a única forma que eu vejo aqui é criminalizar com pena dura, equiparar o terrorismo. MST tem que ser equiparado ao terrorismo, tá? Pisou dentro de uma fazenda, invadiu, principalmente com foice na mão, com faca na mão, com revólver na cintura, é terrorismo, cadeia, né? Ou só serve para quem para de frente ao QG. Pois é, né? Agora vamos partir para uma outra matéria aqui para vocês. Gente, vamos lá. Esse aqui, para quem não sabe, é o Monark, tá? O Monark, ele é um influenciador digital aqui da internet. Esse é o Felipe Neto, também um influenciador digital aqui da internet. O Monark foi banido da internet, tá? Por decisões do Alexandre de Moraes. Foi onde até já fizeram recurso contra ele, mas ele não pode estar no YouTube, tá? E tanto é que eu não vou nem colocar o vídeo aqui, porque eu corro risco do vídeo ser retirado do ar, tá? Mas, o que acontece? Teve um evento na Unesco, onde, assim, uma aberração, vamos dizer assim, uma piada pronta. Quem vai censurar a internet nos discursos de ódio é o Felipe Neto, que também é um influenciador digital, que destila ódio o tempo todo. O tempo todo. Ou seja, ele é agressivo, ele é militante, ele fala palavrão, ele xinga, sabe? Ele espalha fake news. Mas o cara é gigante na internet. Tem milhões e milhões de seguidores. E também a Daniela Dávila, que é o quê? Comunista. E mais uma turminha aí da lacração, ou seja, só militante, tá? E o Monark ficou pé da vida, tá? Pé da vida com essa indicação. E ele falou, será que o Felipe Neto não tem vergonha na cara de ser tão cínico assim, em falar lá como se fosse um arauto da moralidade na internet? Um cara que fala palavrão, fala obscenidade o tempo todo, fala palavra chula, de baixo calão, mesmo seu público sendo em sua maioria adolescente, responde até um processo por isso. E o Monark desceu aqui, descascou, vamos dizer assim, o Felipe Neto. Eu não vou deixar o vídeo, como eu disse para vocês, não é possível, mas quem quiser, eu recomendo que vocês
Deem uma olhadinha aqui no Twitter, aqui, ó, Monarch Talks, tá? Tá no Twitter. Você consegue ir lá e conseguir assistir esse vídeo aí, onde ele tece críticas contra o Felipe Neto e essa aberração que é essa censura através da internet, a sanha esquerdista e comunista de calar quem pensa diferente. É simples assim, tá bom? Pessoal, ficou até o final do vídeo? Coloca que ficou até o final do vídeo, é importante. Olha, não sei porquê, o nosso impacto reduziu a metade, tá? Não sei o que aconteceu, tá? Então, assim, o YouTube não está entregando, reduziu e reduziu muito o nosso alcance dos vídeos, mas não tem problema não, tá? A gente vai continuar trazendo conteúdo para vocês aqui da mesma forma. Uma forma que você tem de ajudar o nosso canal é adquirindo o nosso e-book, tá? 20 regras para a vida. Nesse e-book, eu separei 20 grandes frases de grandes pensadores, frases que mudaram a minha vida, tá? Frases que eu uso como um mantra para que eu possa ter mais paz, mais tranquilidade. Isso melhorou minha vida como um todo, minha vida financeira, minha vida pessoal. E eu estou aqui recomendando a vocês, preço é simbólico, R$ 5,99. Em vez de ficar pedindo um Pix para vocês, eu prefiro fornecer algo para vocês. Então, tá aqui um livro cujo valor o preço é pequeno, mas o valor é gigantesco, tá? E eu deixo aqui à disposição. Quem leu gostou demais e foi um sucesso de vendas e só posso agradecer a todos vocês, tá bom? Combinado? Então, um abraço, um beijo para vocês. Eu volto ao meio-dia, tá? Prepara aquele almoço gostoso numa sexta-feira que eu vou voltar aqui para a gente poder bater um papo aqui e falar sobre política, falar sobre o nosso Brasilzão, tá bom? Abraço, fica com Deus e até mais.